essa forma de ser de uma forma leve, suave, de uma forma que faz mal também, mas de uma forma mais suave. Mas tem umas que são absolutamente voltadas para isso, e isso é péssimo. O nome, o livro, como vocês sabem, é de Hamed, um modo de entender, e nós vamos falar sobre o que Hamed disse, que é salvacionismo, um ciclo perverso, e que está mais ou menos inserida na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Uma entre as muitas táticas de autocondenação que utilizamos de forma consciente ou não, faz uso da seguinte armadilha psicológica: ter a pretensão de mudar o que não está em nosso alcance mudar. Ninguém tem isso aqui não, né? Tá feliz? Este ciclo perverso representa o padrão psíquico que reproduzimos incansavelmente com pessoas difíceis e problemáticas, cônjuges, filhos, pais, amigos, conhecidos ou alguém em dificuldade que estiver à nossa volta. Quem é que nunca teve vontade de mudar a vida dos outros? Principalmente, como ele diz aqui, de filho, de marido, de pai, de mãe, de amigos, né? Nós temos essa tendência de querer mudar a vida dos outros e achar que nós temos capacidade para isso. E ele continua. Por exemplo, ora a criatura tenta salvar, ora se vitimiza, ora atormenta, e assim ela retorna a esses mesmos papéis, intercalando-os sucessivamente. Os, os salvadores de almas, também conhecidos por arrumadores da felicidade alheia, são aqueles que tentam a qualquer preço resgatar as pessoas de um conflito ou de uma situação crítica. Importante dizer que não estamos nos referindo a atos de compaixão, de bondade, de amor verdadeiro. Na primeira etapa do ciclo perverso, assumimos o papel propriamente dito de salvadores dos outros, né? Quem é que não tem, às vezes, essa pretensão? Não, ele vai mudar. Eu vou fazer com que ele mude. Meu filho vai mudar, meu marido vai mudar, o meu patrão vai mudar, o meu chefe vai mudar. E nós temos isso, né, de uma forma muito forte dentro de nós, algumas pessoas mais do que outras, e acabamos nos decepcionando, acabamos trazendo dor, sofrimento, desequilíbrio emocional fortíssimo, exatamente porque nós achamos que temos a capacidade de mudar o nosso próximo. Se nós não temos capacidade de nos mudar, se nós não temos a capacidade de nos modificar, nós que somos donos dos nossos atos, nós que somos donos do nosso conhecimento, nós queremos mudar e não conseguimos, imagina querer mudar os outros. E a gente escuta isso várias e várias vezes, e muitas pessoas. Aí algumas jovens ainda que não têm um entendimento maior da vida, ou ainda não passaram por momentos mais difíceis, mas algumas já bem grandinhas, né? E que pensam da mesma forma, não, eu vou mudar. Eu vou conseguir mudar, ele vai mudar. A única pessoa que conseguiu mudar, que eu me lembro assim rapidamente, foi Mônica com seu filho Santo Agostinho. Mas ela modificou através da oração. Ela orou 30 anos para ele se modificar. Durante 30 anos ela orou para que ele deixasse, porque ele era um homem muito chegado a farras, a mulheres, enfim, tinha uma vida bem dissoluta, e ela pediu tanto, rezou tanto e conseguiu. Mas não foi interferindo diretamente na vida dele. Foi apenas através da oração. Então vamos lá. Então, nesse ponto em que nós queremos salvar a vida do próximo, ele diz o seguinte: à medida que assistimos, socorremos ou defendemos desesperadamente as pessoas, podemos registrar uma ou mais das seguintes sensações: pena,
Pena por acreditarmos que o indivíduo que estamos querendo auxiliar é indefeso, impotente, incapaz, sozinho, incapaz também de realizar alguma coisa. Então, é a pena que às vezes nos leva a esse tipo de comportamento, e geralmente não é a pena com as pessoas mais próximas, não. A pena, às vezes, é com pessoas amigas, com pessoas até um pouco distantes, mas que você acha que através de palavras ou através até de atos você vai conseguir mudar aquela pessoa de alguma forma, de alguma maneira. Então, de repente, por pena, nós podemos termos esse comportamento, né? Também tem por culpa, por não termos capacidade e competência suficiente para resolver o conflito alheio. É quando nós realmente vemos algumas pessoas que nós temos um carinho muito grande, né? E geralmente isso vem mais para os parentes, para aqueles que são mais próximos de nós, que nós não conseguimos evitar de alguma forma algum tipo de comportamento inadequado, algum tipo de erro que faça, algum tipo de que a gente sabe que as pessoas podem se dar muito mal com aquele processo. Muitas e muitas vezes as pessoas se sentem culpadas por não terem tido a habilidade de conseguir essa transformação. Então, gente, nós precisamos entender, primeiro, que a culpa é um sentimento terrível que paralisa qualquer coisa, né? A pessoa que tem culpa, ela paralisa a vida. Ela fica naquele moto contínuo, naquele pensamento vicioso, que ela não sai dali. E tem pessoas que são a culpa encarnada, elas se culpam de tudo. Se bobear até da chuva que cai, e tudo, não, a culpa é minha, fui eu. Ah, meu Deus, fui eu. Não, não é bem assim. Agora, nós culparmos por não termos a capacidade de mudarmos a vida do próximo é o quê? Trocando em miúdos. O Rose não está aí para responder hoje, né? É uma pena. Vamos lá. Se nós achamos que temos a capacidade de mudar a vida do próximo e até por isso sentimos culpa, lá embaixo nós temos o quê? Qual é o nosso sentimento que nos guia para isso? O orgulho, né? Nós nos sentimos tão importantes que nós temos a capacidade de mudar os outros, mas que infelizmente não conseguimos mudar e nos sentimos culpados. E nós não temos essa capacidade. Se nós deixarmos que as pessoas tomem os seus rumos, às vezes com muita tristeza, com muita dor, com às vezes um sofrimento atroz, sabendo que aquela pessoa vai se dar mal, sabendo que aquela pessoa pode cair num buraco profundo, nós infelizmente temos que dizer, meu Deus, eu faço o que eu posso. Já alertei, já conversei, já falei, agora só me resta rezar como Mônica fazia pelo seu filho Agostinho. Porque não tem outro caminho para seguir. Nós não temos capacidade. Eu ontem também, por conta dessa coisa que eu contei para vocês, dos nossos palestrantes, eu estava falando exatamente isso. Nós não temos ainda essa capacidade de transformarmos a vida de quem quer que seja. Nós não podemos fazer isso. Ninguém pode comer pelos outros, dormir pelos outros, falar pelos outros. Não tem capacidade, não tem, não tem. Então, nós precisamos entender que nós somos espíritos ainda muito solitários. Somos solidários. A solidariedade é uma coisa importantíssima. Nós somos espíritos solidários. Agora, solitários no que tange à nossa caminhada. Como diz Frei José, a vida a reencarnação é um estado em que se anda só, né? Nós podemos até ter pessoas do nosso lado, mas nós estamos sozinhos. Então, às vezes é por culpa, às vezes é por pena, às vezes é por santidade, por acreditarmos que temos um compromisso espiritual para amenizar as dores do outro, que também lá no final, lá na base, tem o quê? Quando nós temos achando que nós temos a capacidade, né? Nós somos capazes, tenho certeza que eu posso fazer isso,
Infelizmente, enfim, nós estamos de orgulho até a alma e não prestamos bem atenção nisso. Volto a dizer, ninguém tem. Às vezes a gente pode se sentir muito triste, né? Às vezes as pessoas que têm um pouco mais de experiência, não só nessa encarnação, mas que são espíritos mais velhos, né? Não são tão inteligentes assim, como eu costumo rotular, né? Como eu, assim, espírito velho e burro, porque se a gente não fosse burro, a gente não estava aqui, né? Estava num lugar melhor. Então, realmente, a gente tem essa coisa de dizer, a pessoa vai se dar mal. A pessoa não vai conseguir o que quer. Mas, infelizmente, a gente chega num momento em que não pode fazer mais nada. Então não adianta interferir, não adianta fazer da sua vida o inferno, da vida do próximo o inferno, justamente porque quer modificar as coisas e quer transformar as pessoas. Nós não vamos, nós não temos essa capacidade. E isso acontece muito com duas pessoas bem chegadas a nós, os filhos e o companheiro ou a companheira. E isso nos frustra, nos traz dor, nos traz sofrimento. E nós temos essa coisa de dizer, não, ele vai mudar, ou ela vai mudar. Porque eu vou conseguir aquela meta. Então, vocês veem como nós mesmos atrapalhamos a nossa vida. Trazemos sofrimentos para nós de uma forma bem concreta, exatamente porque trazemos dentro de nós esse bendito orgulho, achando que nós podemos transformar as pessoas, o mundo, quem quer que seja. E hoje nós estamos vivendo num mundo tão complicado, tão difícil, onde todos têm razão, onde todos acham que a razão está com ele. Eu sou a dona da razão. Eu sei perfeitamente o que é certo e o que é errado. E quando, na verdade, nós não temos essa capacidade. Quando Jesus perguntou a Pilatos o que é a verdade, é porque ele tinha certeza absoluta que Pilatos não nos iria responder, e nem nós também sabemos. Nós não podemos dizer concretamente o que é verdade. Tem físico aí dizendo que 2 e 2 não são mais 4? Por aí vocês tiram como é que a coisa está séria, né? E se 2 e 2 não são mais 4, a coisa está. Imagina o resto. Então vamos lá. Santidade, então, nós temos então por pena, nós temos por culpa, nós temos por santidade, né, esse orgulho exacerbado de acreditarmos que podemos mudar tudo. Temos por ansiedade, por querermos recuperar da noite para o dia todo o bem perdido pelo infeliz, devolvendo-lhe a alegria de viver. Essa ansiedade, então, é interessante, né? Porque muitas e muitas vezes a gente vê, não, você foi infeliz, mas eu vou te fazer feliz. Eu vou, que eu sou a fada mágica, que eu vou alguém pode fazer o outro feliz? Ninguém, gente. Nós podemos ter juntos ou proporcionar a alguém momentos de felicidade, mas fazer a pessoa feliz, de forma nenhuma, não tem condição. Quando perguntaram para os espíritos, né? Quando Kardec perguntou aos espíritos o que é a felicidade, o que ele respondeu? A felicidade é termos o suficiente para nos manter, o suficiente para nos mantermos e termos a consciência em paz. Isso nos vai fazer mais felizes. Isso nos vai trazer felicidade. Então, é termos o suficiente para viver. O que é o suficiente para viver? Tem gente que acha que é suficiente para viver vai ter 2 carros, 3 barcos, 2 casas, 5, né? Quando, na verdade, o suficiente para viver é aquilo que não lhe falta, aquilo que não lhe faz passar de forma nenhuma qualquer tipo de necessidade. Mas nós não sabemos o que é isso, porque nós sempre queremos mais. Então, é a posse do necessário. O termo que ele usa é a posse do necessário e a consciência tranquila. Então, por aí, nós vemos que muitas e para quem tem culpa, então a consciência tranquila não existe, né? Não tem condição. Para quem pensa na santidade, também não tem a consciência tranquila, porque ele quer sempre mais, ele quer sempre transformar as pessoas, é que ele quer sempre mudar as pessoas, quando na verdade ele não vai conseguir.
Aí tem um aqui que é mais difícil ainda, por raiva. Por raiva. Por termos sido colocados diante do dilema do outro e porque nos forçarem a fazer coisas que, no fundo, sentimos não ter poder nem meios para executá-las. Às vezes nós cobramos tanto dos outros determinados comportamentos, determinada postura, que eles não têm capacidade para fazer. Não tem, não tem. Eu me lembro muito de meu pai, quando eu disse assim, pai, mas ela não está entendendo o que está acontecendo. Como é que ela não pode entender? Aí ele disse, minha filha, se ela pudesse entender, se ela soubesse entender, ela não seria essa pessoa que está aí trabalhando na casa dos outros, ou coisa que vai, ela teria um emprego melhor, seria uma pessoa de mau avô. E é verdade. Então, essa coisa de nos cobrarem, querendo que a gente seja uma coisa que a gente não tem nem capacidade para ser, que às vezes não é nem falta de vontade, não, é capacidade mesmo para ter. Agora, semana passada, eu até achei graça, porque uma pessoa precisava fazer bainha numa calça. E aí essa pessoa ligou para mim e disse assim, Dona Sara, só tem o telefone de fulana que eu preciso falar com ela, que ela fez uma besteira. Eu falei, qual foi a besteira? Ela marcou a bainha da calça, mas em vez de ela marcar para dentro, ela marcou para fora. Eu falei, ué, quando você marca a bainha que você bota o alfinete aqui, é só você marcar aqui e virar, né? Mas ela achou que ela tinha feito uma besteira absurda. Por quê? A pessoa não tem capacidade de repente, entender que para fazer a banha a gente podia dobrar, fazer para dentro. Não, e ela marcou para fora. Então, essas pessoas não têm a capacidade, elas não fazem isso por mal. Mas nós queremos que ela mude, você tem que mudar. Você não pode. Vocês já viram a coisa mais dura que existe quando você ouve, principalmente dos pais com os filhos, uma pessoa, um pai dizer para o filho: Você é burro, hein? Você é burro. Você não entende as coisas. Isso fere a pessoa de uma forma tão profunda, fere no âmago, às vezes, da alma, quando eles não têm a capacidade para ser diferente. Então, aí é que ele estava dizendo, aí o que é que acontece? Como eles não têm a capacidade para fazer aquilo que as pessoas que estão ao seu redor, principalmente quando eu digo aqui pai e mãe, de mudar, eles sentem raiva. Aí eles se revoltam. Eles passam a ter raiva daquilo porque realmente eles não têm capacidade. E você cobrando, e você cobrando, e você cobrando. E eles sem capacidade para fazer, começa a sentir raiva, muita raiva. E a vida vira um inferno. Porque nós queremos que as pessoas mudem. Vamos lá, por medo. Medo diante da enorme responsabilidade de resgatar alguém do emaranhado em que se encontra. Às vezes nós vemos os nossos entes queridos, aqueles que estão mais perto de nós, se envolvendo com coisas tão complicadas, tão difíceis, que nós, com medo que as coisas fiquem piores, nós queremos resgatá-los. Da onde eles vivem, com quem eles vivem, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. Então, nós queremos mudar, nós queremos tirá-lo daquela vida, nós queremos mudar aquilo. E por medo, nós achamos que podemos transformar aquela pessoa que não tem a menor vontade, ou até a menor capacidade de mudar, em querer mudar. Então, gente, nós precisamos saber que até algumas vezes até a gente pode mudar a nós. Eu acredito que eu já contei aqui para vocês algumas vezes, se eu contei, vocês me perdoem que a gente vai repetir, mas eu não sei se vocês. Chegou um dia uma mulher para o mestre e disse assim: Mestre, eu odeio a minha sogra, tenho horror dela. E ela, horror de mim também. E eu vim aqui para o senhor me arranjar uma poção que eu quero matá-la. O que que o mestre fez? O mestre disse: Você quer matar sua sogra? Eu quero. Eu vim aqui porque disseram que o senhor tem capacidade para isso.
Então tá, então eu vou fazer isso. Eu vou preparar uma poção, mas tem algumas exigências que você vai ter que cumprir, ok? Ela disse, tudo bem, contanto que ela morra, eu faço qualquer negócio. E assim, ele disse, olha, aqui está essa poção, mas que essa poção você tem que botar uma colherzinha de chá dentro do chá que ela bebe, e você tem que tomar com ela esse chá. E ficar com ela pelo menos de meia hora a uma hora toda a semana. Que depois de um certo período, depois de 6 meses, ela vai estar morta. Aí ela ficou toda animada, né? Falou, "Oh, graças a Deus, eu vou me livrar dela." Pegou o saco com aquela poção mágica lá, de chá, levou para casa, passou uma semana, ela disse para a sogra, olha, eu vim aqui tomar um chá com a senhora, vamos tomar um chá? A sogra, ah, ótimo, vamos sim. Sentou, ela tomou, e ficava olhando para a sogra, para ver se ela morria logo na primeira dose do chá, né? E aí começaram a conversar as duas e tal, e ela ficou meia hora, acabou e ela, graças a Deus. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e ela toda semana tinha que levar aquele pouquinho de chá e tomar um chá com a sogra. Aí a sogra foi, fazia um dia um bolo, outro dia fazia uma rosquinha, e ela tinha que passar, passava meia hora, depois ela começou a passar 40 minutos, depois ela passou a passar 50. Quando já estava chegando os 6 meses, ela voltou para o médico. Falou, mestre, aqui, ó, acho que eu me arrependi. Só sabe que até que eu gosto da minha sogra? É que eu não conhecia ela direito. Eu tinha que conhecer ela melhor. Agora eu não quero mais que ela morra. Agora é tarde. Agora ela vai morrer. E ela, mas não, só faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, só arranja alguma coisa para reverter isso. Que ela é boa. Eu é que não estava entendendo bem ela. E ela ficou com aquela culpa, até que ele chegou para ela e disse, leva esse aqui e você vai conseguir reverter esse quadro. Para ela se acalmar, porque o chá era um chá normal. O que ele realmente queria é que ela se aproximasse da sogra, e ela se aproximou da sogra sempre com aquela vontade de ver se ela morria rapidinho. Mas, na verdade, ela foi conhecendo aquela mulher, e aquela mulher conhecendo a ela, e de repente elas voltaram e ficaram boas amigas. Então, essas transformações acontecem, porque aconteceu tanto com a sogra quanto com a nora. Porque às vezes nós não conhecemos as pessoas, às vezes nós não temos qualquer tipo de ligação e achamos que aquela pessoa. Você já viu alguém dizer assim, "Ih, detesto aquela pessoa, mas você já conhece ela?" Não, nunca, nem quero conhecer, não gosto. Por quê? Às vezes, até pode ser alguma antipatia, até de outras vidas, que de alguma forma você sente assim uma certa dificuldade. Mas é nessa dificuldade é que você tem que se aproximar para ver se a gente muda. Se a gente transforma esse tipo de sentimento. Então, isso a gente pode até conseguir fazer. Mas o que aconteceu com essa nora e com essa sogra? As duas mudaram. Porque viram que, num determinado momento, elas teriam que ficar juntas, pelo menos de meia hora a uma hora toda semana. Então, o medo já passa a ser outra coisa. Por frustração, por não percebermos a linha tênue que demarca o limite entre ajudar e forçar, invadir entre caridade e salvacionismo. Nós temos sempre na vida uma linha muito tênue que a gente às vezes tem andar e tem que andar nessa linha justamente para não cair de um lado ou de outro, e às vezes nós caímos de um lado muito errado. Então, essa coisa de ajudar, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que ajudar até uma certa hora. Tem um momento em que a gente não pode mais ajudar. E aí você quer salvar aquela pessoa e quer obrigar aquela pessoa a fazer aquilo que você quer. Só que hoje em dia, principalmente com os pais, nós vemos que nós não queremos, parece que, salvar as crianças. Nós queremos deixar com que as crianças sejam o que for. Qual é a maior função de um pai e de uma mãe? Educar os seus filhos para que eles, quando passarem a adulto,
e passarem para a vida maior, eles forem melhor do que chegaram aqui. Essa é a função maior de um pai e de uma mãe. Mas chegou, nós estamos num momento da vida, né, das encarnações e da transição do planeta, que os pais fazem o que os filhos querem. E hoje nós vemos muitos filhos mandarem nos pais, invertendo a situação. Inverte, né? Antigamente a gente ia num lugar que, ó, veste essa roupa, você vai comer isso. Hoje em dia, não, o que que você quer? Um dia deixa eu ouvir uma pessoa perguntar o que que você quer que papai faça. Aí fica difícil, não fica, não? Como é que uma criança de 5 anos vai mandar o pai fazer isso ou aquilo o que que você quer que eu faça? Então, na verdade, esse limite entre ajudar e esse limite entre a caridade, o salvacionismo, quando a gente quer impor as coisas para os outros, ou quando a gente quer deixar que as pessoas façam o que bem entenderem, nós vamos ter que responder por isso. Mas não é responder a Deus, não é responder a ir para o inferno, não. Nós vamos ter um momento em que nós temos que responder diante da nossa consciência, diante das leis que o Pai nos deixou. E nós vamos nos sentir extremamente incomodados e vamos, às vezes, nos arrepender amargamente, porque quando eles chegarem numa certa idade, esse salvacionismo que não, entre aspas, né, que nós não fizemos quando crianças, eles vão nos cobrar como adultos. E vocês sabem o quanto, às vezes, filho gosta de cobrar o pai. Eu sou assim por sua causa. Eu sou assim porque você me fez assim. Eu sou assim porque você não deixou eu fazer isso. Como o meu filho, que uma vez chegou para mim e disse: Eu tenho 2 traumas de criança. Eu falei: É? Ele, é. Um é porque eu sempre quis ter cachorro e você nunca deixou que eu tivesse. Eu falei: Bom, meu filho, então você vai continuar com esse trauma, porque eu já vi naquela época que você queria ter cachorro, os seus amiguinhos deixavam os cachorros todos para a mãe e pai cuidarem, porque vocês não cuidavam. Se vocês cuidassem, tudo bem, mas vocês não cuidavam. E vi amigos seus terem os seus cachorrinhos morrendo por falta de cuidado, com problema de rim, com problema de uma série de coisas porque não cuidavam. Então eu não tenho a menor dor na consciência de não ter lidado. Tá bom, vamos lá, segue. E o segundo trauma, qual é? Eu sempre gostei de Todd e você só comprava Nescau. Então, então, se é esse, tá tudo bem. Então, então esse é o menos ruim, né? Esse é o menos ruim, tá tudo bem. Então, gente, é mais ou menos isso, né? E ele continua. Com o passar do tempo, julgamos ter reabilitado a criatura a quem ajudamos tão bondosamente. No entanto, constatamos que ela se comporta como aconselhamos ou orientamos e não segue os ensinos e ideias que lhe oferecemos de forma desprendida e fraternal. Nem ao menos demonstra um gesto sequer de gratidão pelos benefícios, principalmente por aqueles que nós demos com tanto amor. Despreza a nossa total dedicação em seu favor. A partir desse momento, seguiremos automaticamente para a segunda etapa deste ciclo perverso, que é o de vítima. Porque, na verdade, quando a gente faz alguma coisa pelas pessoas, ou a gente, quando consegue, né, fazer alguma coisa pelas pessoas, a gente quer o quê? Retribuição, né? Poxa, eu fiz tanto por fulano, ajudei tanto o ciclano, e olha o que que eu recebo hoje. Volto a dizer, pai e mãe, tá? Eu fiz tanto por eles, fiz tudo o que eu pude fazer, e hoje em dia eu recebo o quê? Aí você se vitimiza. Aí você passa a ser vítima, dizendo, meu Deus, e mãe então é ótimo, eu dei a minha vida por você. Eu fiquei ao seu lado quando você estava com dor, quando você estava com febre. Fez isso, fiz aquilo, mãe adora fazer esse exame. E hoje você nem olha para mim, nem vem me visitar. Eu aqui sozinha, quase morrendo, e você nem vem aqui. E eu velha, acabada, no fim, aí começa o drama. Então você começa a ficar, aí vem a parte do vitimismo. Você passa a ser vítima de tudo aquilo que você deu para eles, querendo um retorno. O amor que nós usamos muito é um amor de investimento.
Tem sempre o substantivo, nunca é amor por amor. Fiz, está feito, acabou. Está feito. Não, nós queremos cobrar. Nós queremos retorno. Nós queremos recompensas. Nós queremos, pelo menos, ser reconhecida. E muitas vezes nós sofremos a ingratidão de não sermos nem sequer reconhecidos. E aí você passa a ser vítima. E toda pessoa que chega perto de você, você está bem, não, estou péssima por causa disso, por causa disso. Hoje em dia, ninguém mais quer, ninguém me visita, meus filhos não me visitam, minha nora não me visita, minha sogra não me visita, meus netos não me visitam. Por quê? Então, nós não fazemos essa exame de consciência para que a gente possa saber por que que nós chegamos a esse ponto de não termos ao nosso lado, pelo menos aquelas pessoas que nós amamos, porque alguns são ingratos mesmo. Alguns querem a sua vida, seguem a sua vida e largam para lá. Mas outros, infelizmente, nos querem longe, porque sabemos que nós vamos interferir querendo salvar a vida deles, achando que nós sabemos como vai salvar a vida deles. Só que eu vou ter que parar por aqui. Tem uma terceira etapa, mas depois eu falo. Que é inevitável e previsível que o papel a ser assumido é o de atormentador. Aí começa a atormentar. Mas aí vai ficar para uma outra história onde eu conto para vocês, tá? Que agora chegou a nossa hora.